Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre transitividade verbal. Os verbos transitivos e intransitivos que tanto ocupam as aulas de língua portuguesa e às vezes geram muitas dúvidas. Quando a gente estiver se referindo aos verbos transitivos e intransitivos, a gente está falando de um predicado do tipo verbal. Muitas vezes esses verbos vão estar presentes nessas construções que nós vamos analisar hoje e a gente vai perceber que esse é um tipo de predicado que conta com um verbo que precisa de um complemento. A relação entre os verbos e os complementos vai marcar isso que a gente chama de transitividade. E por que a gente diz que são verbos transitivos? Porque os verbos transitam, caminham em direção aos complementos. Nem todo verbo tem significado completo sem a necessidade de um complemento. Por isso que a gente chama também esses complementos de objetos, diretos ou indiretos, porque eles se relacionam direto ou indiretamente com esse verbo. É o que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Então lembra que sempre que a gente falar de transitividade verbal, a gente está falando sobre de que tipo de verbo é esse verbo e como ele se relaciona com o seu complemento. Alguns nem vão precisar de complemento, é o que a gente vai perceber também. Então a transitividade verbal é fundamental para a gente analisar a função do verbo e como ele se relaciona com os elementos que o complementam. Um dos tipos de verbos que existem é o verbo transitivo direto. Lembra sempre que quando falarmos em transitivo, estamos falando de verbos que precisam de complemento. No caso de um verbo transitivo direto, significa que esse verbo precisa de um complemento, mas esse complemento não é ligado ao verbo por meio de uma preposição, ou seja, o complemento é ligado diretamente ao verbo. Vamos analisar essa primeira oração. Nós encontramos as provas. Lembra que na análise sintática eu preciso identificar os diversos elementos que estão em jogo. Nesse caso eu tenho uma construção clássica, com sujeito, verbo e complemento. Nós encontramos as provas. Eu tenho um sujeito nós, o verbo encontramos e o complemento as provas. Você pode me perguntar, quem é o complemento do verbo encontrar nesse caso? Provas. Há uma ligação direta? Há. Bom, mas não temos um artigo, as aqui. O artigo só está aí funcionando como um acompanhamento do substantivo provas, porque os objetos, os complementos dos verbos geralmente serão expressos por meio de substantivos. Então perceba, por que eu digo que é uma relação direta? Porque não há nenhuma preposição, não há nenhuma palavra indispensável nessa relação. Eu poderia simplesmente dizer nós encontramos provas. Nesse caso, eu quis determinar que não foi qualquer prova, por isso o uso do artigo, mas ele não é indispensável. A relação entre verbo e complemento é o que marca a transitividade. Então pense sempre se o verbo precisa de um complemento e se esse complemento vai ser ligado direto ou indiretamente. Nesse caso, embora haja a presença do artigo, a relação com o complemento é direta, por isso que a gente chama verbo transitivo direto. Um outro exemplo. O show não alcançou as expectativas. Mais uma construção clássica da língua portuguesa, sujeito, verbo, complemento. Nós temos um sujeito, o show, predicado, não alcançou as expectativas. Para fazer a análise dos verbos, eu vou para o predicado, que é a palavra-chave do predicado, é o verbo. Nesse caso, eu tenho o verbo alcançou. Geralmente, a gente faz algumas perguntinhas ao verbo. Quem alcançou? Alcançou alguma coisa. Então, só o verbo em si ele não é suficiente para a transmissão do significado. Então, nesse caso, eu preciso de um complemento. Se eu disser simplesmente o show não alcançou o quê? Nesse caso, as expectativas, que é um complemento direto, um objeto direto. Eu posso chamar de objeto direto, eu posso chamar de complemento verbal, mas é bom que a gente se acostume com essa nomenclatura do objeto direto, porque é a nomenclatura mais usada nos livros de português e na gramática. Objeto direto, complemento de um verbo transitivo direto. Vamos ver um outro exemplo. A criança engoliu o chiclete. Mais um verbo que precisa de um complemento. Nesse caso, um complemento do verbo engolir. A criança engoliu o chiclete. Mais um complemento ligado ao verbo sem o auxílio da preposição.
Existe uma variedade de construção sintática na língua portuguesa chamada de tópico e comentário ou construção topicalizada. Que construção é essa? A gente pode fazer por meio da oralidade ou por meio da escrita algumas inversões na ordem clássica. SVO, sujeito, verbo, objeto, ou SVC, sujeito, verbo, complemento. Isso é natural do movimento dinâmico da língua que propõe alterações ao longo da história, ao longo do processo de adaptação do ser humano a diversas questões sociais. Quando a língua se modifica, algumas estruturas são revistas. Eu poderia construir, por exemplo, uma frase do tipo, uma oração do tipo, o chiclete, vírgula, a criança engoliu. Poderia fazer uma construção desse tipo, que ela foge à regra clássica do sujeito, verbo, objeto. Eu tenho um tópico e eu tenho um comentário sobre esse tópico, ou seja, eu teria o tópico chiclete, o chiclete, vírgula, a criança engoliu. É possível fazer isso em textos, é possível fazer isso, acima de tudo, na oralidade. Então, fique atento à identificação dessas construções que fogem um pouquinho à regra que a gente está acostumado. Um segundo grupo de verbos transitivos são os verbos transitivos indiretos. A palavra já sugere que essa relação não vai acontecer de forma direta, ou seja, vai precisar de um intermediário. Nesse caso, o intermediário é uma preposição. A função da preposição é exatamente propor a relação entre o verbo e o complemento, como nós vamos perceber nos próximos exemplos. Todos gostaram do filme. O verbo gostar precisa de um complemento. Se eu disser simplesmente eu gosto, automaticamente o interlocutor vai perguntar de que ou de quem. Perceba que eu preciso de uma preposição, mais além disso, de um outro complemento. Então eu digo, todos gostaram do filme. Não posso simplesmente dizer todos gostaram filme. Então essa é uma relação indireta, marcada pela presença de uma preposição, tais como de, para, a, ó, são preposições que podem aparecer dentro de um contexto sintático que vão funcionar como elementos que propõem esta conexão. Um outro exemplo, a classe assistiu ao espetáculo. O verbo assistir é um verbo curioso na língua portuguesa. Com essa função de ver, de acompanhar algo, de assistir a um filme, a um espetáculo, o verbo assistir, do ponto de vista da norma padrão, que é a norma que define as regras da língua portuguesa, esse verbo é um verbo transitivo indireto, ou seja, eu preciso da preposição a após esse verbo. No uso coloquial da língua, no uso informal, quase ninguém usa o verbo assistir como um verbo transitivo indireto. A gente tem o costume de dizer eu assisti o filme, eu assisti a novela. Eu não uso um complemento necessário que é a preposição. Observe que nessa construção, assistiu ao espetáculo, eu tenho a união da preposição a. Por que essa preposição a? Por conta do verbo assistir e o artigo o. Assistiu ao espetáculo. Essa junção de preposição permite a relação indireta entre verbo e complemento. Quando acontece o encontro de dois As, vai acontecer um fenômeno chamado de crase, que você pode encontrar na aula sobre crase. A obra contribuiu para o bem-estar do bairro. Se alguém contribuiu, ou se alguma coisa contribuiu, contribuiu para alguma coisa, ou seja, eu preciso da preposição. A obra contribuiu para o bem-estar do bairro. Mais uma vez, uma preposição, nesse caso é a preposição para, estabelecendo esse elo entre verbo e complemento. Então, até agora nós vimos transitivos diretos e indiretos. Os diretos se ligam ao verbo sem necessidade de uma interferência de preposição e os indiretos precisam de preposição, ou seja, não apenas de um complemento, mas um complemento introduzido por uma preposição. É assim que a gente fala. Bom, existem também os verbos transitivos diretos e indiretos, também chamados em algumas gramáticas de bitransitivos, porque eles apresentam dupla transitividade. Isso significa que eles vão precisar de dois complementos. É o caso, por exemplo, do verbo entregar, que em sua construção oficial mais clássica necessita de dois complementos. Os inscritos entregaram os documentos à secretária. O verbo entregar, nesse caso aqui, não precisa apenas de um complemento, porque quem entrega, entrega algo a alguém. Perceba que até na explicação eu uso a preposição, entrega algo a alguém. Então eu preciso marcar na minha oração todos esses elementos. Eu tenho aqui o sujeito, os inscritos, o predicado que começa em entregaram os documentos à secretária e, neste bloco, dois complementos. O primeiro complemento é o complemento direto, o objeto direto. Entregou o quê? Os documentos. Não tem preposição, só tem o artigo.
O segundo complemento é o objeto indireto. Aqui houve o encontro da preposição a necessária por conta do verbo entregar e do artigo a. Essa fusão na língua portuguesa é chamada de crase. Então perceba que foi necessário marcar uma questão sutil, mas que já identifica que há dois complementos. Por isso, bitransitivo. Um outro verbo que tem essa característica na língua portuguesa é o verbo dar. Quem dar algo a alguém. Nesse caso aqui, a madrinha deu um presente ao afilhado. Poderia fazer uma inversão? A madrinha deu ao afilhado um presente? Claro que sim. Essas inversões são naturais. Ninguém, quando escreve, está pensando se vai colocar o objeto direto ou indireto. Isso é intuitivo. Isso vem de uma construção que você vai percebendo da necessidade de quem? Dos verbos. Estamos falando da transitividade verbal. A necessidade é do verbo. Então, a madrinha deu um presente ao afilhado. Nesse caso, presente é um complemento direto, um objeto direto. Ele se liga diretamente ao verbo. Ao afilhado precisou da preposição a. Se você fizer uma separação aqui, você encontra que essa é uma preposição formada por meio de uma combinação. A combinação da preposição a com o artigo o. Então, mais um exemplo de verbo bitransitivo, que precisa de dois complementos. Por fim, nesse grupo da transitividade, nós temos os verbos intransitivos. Se a transitividade é a relação dos verbos com os complementos, os verbos intransitivos não precisam de complemento. Eles até podem ter algum complemento que acrescente uma informação à oração, mas eles não são necessários ao significado destes elementos dentro de uma oração. Vamos analisar o caso? A novela terminou. A ação de terminar por si só é significativa, é suficiente. Então eu não preciso de um complemento, que eu posso até colocar do tipo, a novela terminou ontem, mas esse ontem é só um acréscimo, dele não depende a significação central dessa oração. Os estudantes viajaram. Para onde eles viajaram seria uma informação a mais, mas não impede que a gente compreenda a significação do verbo viajar. Entenda sempre que nós estamos falando do verbo. Claro que seria interessante saber para onde eles viajaram, mas isso não é indispensável para o significado desse elemento verbal. Por isso que a gente chama esses verbos de intransitivos. Um outro exemplo, nós temos aqui, os dois chegaram ontem e depois casaram. Tanto o verbo chegar quanto o verbo casar não precisam de complemento, mas nessa construção que eu fiz questão de trazer, nós apresentamos complementos, informações aqui que indicam tempo, indicam sequência, que são complementos de valor adverbial. Eles são indispensáveis? Não, mas eles ajudam na contribuição da construção de sentido. Os dois chegaram ontem e depois casaram. Os verbos separadamente poderiam estar nessa oração sem complementos. Por isso que a gente chama esse grupo de verbos intransitivos. Quanto aos transitivos diretos e indiretos, muitas vezes outros elementos vão funcionar como objeto direto ou objeto indireto, que são os complementos. Esses elementos podem ser os pronomes oblíquos, que no caso dos objetos diretos podem ser os pronomes os, aas, ou no caso dos pronomes oblíquos li e lis, que podem funcionar como objetos indiretos. Então, guarda na memória, verbos transitivos precisam de complementos. O complemento do verbo transitivo direto se chama objeto direto e vem sem preposição. O complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto e é introduzido por preposição. Os bitransitivos precisam dos dois complementos e os intransitivos são independentes, livres e não necessitam de complemento. A partir de agora, quando você for construir suas orações, pense sempre nos complementos, porque a falta deles vai transformar o significado ou vai prejudicar a construção sintática, gramatical e semântica, porque isso pode afetar também o sentido da oração que você está construindo, ok? Então lembra sempre, a partir de agora, transitividade é a relação entre o verbo e o complemento, que foi o tema da nossa aula de hoje. Muito obrigado!